E foi um tempo muito bom, onde Deus realmente nos falou através de mensagens inspiradoras. No boletim do mês que vem terá ali as informações. Muito obrigado aos irmãos que nos ajudaram, os pregadores todos, em nome de Jesus. Deus abençoe nossas crianças, podem ir, vão aprender de Jesus lá com a Rosélia. Né, Rosélia? Já voltou, né, Rosélia? O povo todo voltou já de viagem, isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28. Queremos compartilhar com os irmãos hoje à noite sobre a vontade de Deus para a sua vida, especialmente 4 perguntas que você pode fazer a partir da história de Jacó, patriarca da Bíblia, que está registrado nesse texto bíblico de Gênesis, capítulo 28, de 10 a 19. 4 perguntas que você pode fazer para discernir, para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Creio que um dos maiores desejos de todo servo de Deus, de toda pessoa, é descobrir isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente fala tanto sobre vontade de Deus. Será que é possível? Existem maneiras, critérios que nós possamos seguir? Há pistas na Bíblia que possam nos orientar sobre qual seja a vontade de Deus? Eu quero dizer de antemão que estão contidos na palavra de Deus. E o texto dessa noite vai nos trazer um pouco de luz sobre esse tema. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou em certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, ele disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como uma coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar da cidade, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Vou continuar no 20. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Deus bendito, Pai querido, muito obrigado por tua palavra.
escrita, inspirada pelo Senhor, e que o mesmo Espírito do Senhor, que inspirou o escritor sagrado para escrevê-la, para registrá-la para a posteridade, que esse mesmo Espírito também nos ilumine essa noite, possa trazer luz à nossa mente, aquecer nosso coração, para aplicarmos as verdades contidas nessa bendita palavra às nossas vidas, no nome de Jesus. Graças a Deus. Eu pediria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque mesmo tendo lido esse trecho especial da história de Jacó, farei referência aos 2 capítulos seguintes, quais sejam o capítulo 29 e o capítulo de número 30 desse livro de Gênesis, né? Na verdade, quando nós falamos sobre vontade de Deus, tem uma frase que a gente sempre usa, né? A frase é a seguinte: se Deus quiser. Todos nós já falamos isso, não é isso? Ah, você vai lá em casa, se Deus quiser eu vou na sua casa. Não é isso que a gente diz? Se Deus quiser eu passo lá. Mas geralmente quando nós usamos essa frase, se Deus quiser, é porque nós estamos falando de algo que nós não queremos fazer. Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente faz. A gente não fala se isso, se aquilo. Mas como saber se realmente Deus, Ele tem uma vontade específica para a nossa vida? Porque sabemos que Deus tem uma vontade geral, é lógico. Está registrada nas páginas da Escritura Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, a verdade inexorável de que Deus quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento do Evangelho. O desejo de Deus é gente, sabia disso? Essa é a vontade de Deus, é salvar pessoas. Salvar pessoas. Então, qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos, sejam alvos da graça, como nosso querido irmão Reginaldo pregou domingo, que todos estejamos em Cristo. Eu aprendi, né? Estava de olho lá, aprendendo. Está pensando o quê? Vi depois que eu estava pregando numa outra igreja domingo passado à noite. Pastor é assim, quando tira fé, folga, carrega pedra, né? Mas depois eu ouvi, muito boa palavra, em nome de Jesus. Quem não ouviu, volta lá no YouTube e ouve. A diferença é estar em Cristo e com Cristo, não é isso? Depois você me dá o seu esboço para me pregar por aí, que eu gostei daquela. Deus, para além dessa vontade geral, Ele pode sim ter vontade específica para nós. Porque a sua história e a minha história, quando escritas por Deus, elas podem fazer uma revolução na história de muitas pessoas. Aliás, as histórias da Bíblia são histórias de escolhas que Deus fez de pessoas para marcar a sua geração e para marcar a nossa vida. Não estamos falando de Jacó, que viveu pelo menos 4.000 anos atrás. Pelo menos. Agora, muitas vezes nós aplicamos a vontade de Deus à nossa vida de uma maneira errônea. Por exemplo, aquela pessoa que vai fazer um concurso público. Ela se inscreve no concurso, não estuda, não procura saber o que precisa escrever lá na prova. Não é o seu caso, né, Lucas? Eu sei que você andou fazendo uns concursos por aí. Tomara que não seja, hein? Mas, na semana do concurso público, põe a igreja para orar. Irmãos, orem para mim que eu vou fazer o concurso. A gente ora. Não é isso? E na hora, ele ainda faz aquela oração. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? A oração de quem está com fome. Faz aquela oração na hora da prova e faz a prova. Logicamente, não passa, porque ele não estudou. Depois ele dá o testemunho, não foi da vontade de Deus. Não, não é disso que nós estamos falando. Não é? Mas de evidências, de sinais que Deus, sim, pode nos dar, evidências que nós podemos seguir para orientar-nos. São infalíveis? Não. Eu vou falar de 4 perguntas que você pode fazer. Só a última é infalível. As 3 primeiras que eu vou apresentar são sinais, são dicas. São caminhos que você pode observar e dizer, olha, pode ser que Deus esteja me orientando nesse sentido. Na história de Jacó nós vemos isso.
E muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus ela é mais perceptível na nossa vida no momento de crise. Eu gosto da crise. Aliás, há profissões, digamos assim, atividades humanas, que lidam o tempo todo com a crise. Pastor é uma delas. Geralmente, quem procura pastor, há casos que procura para almoçar, como hoje eu fui procurado, né, de aniversário, essas coisas. Estou aceitando convite também, o pessoal que fez aniversário aí, fica à vontade. Não se prive. Mas, na maioria das vezes, é momento de crise. Né? Momento de crise. E, na crise, nós ficamos, às vezes, mais suscetíveis, né? Mais propensos a ouvir a voz de Deus. E Deus, muitas vezes, eu penso que Ele nos permite passar por uma crise para nós nos voltarmos ainda mais para Ele e para buscarmos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o caso de Jacó. Nesse texto que encontramos ele aqui no capítulo 28, ele está fugindo, ele está numa crise, porque ele está fugindo do seu irmão que queria matá-lo, Esaú, e do pai, que ele enganou. Então Jacó era um cara joia, né? Joia, o irmão queria matar e o pai, se tivesse condição, queria dar uma costa nele. E ele está fugindo, né? Ele está fugindo. Fugindo como quem foge de si mesmo, como quem foge de Deus, como quem foge das consequências dos seus problemas. Mas nessa história, nós vemos também a mão de Deus. Porque mesmo quando nós fugimos de Deus, Deus vem ao nosso encontro. Quando Deus tem um propósito, um plano para a nossa vida, Ele vem ao nosso encontro. Porque o propósito é dEle. E Ele quer contar conosco, como foi com Jonas. Insiste, até que nós possamos fazer parte daquele propósito maravilhoso que Ele tem. Assim, Jacó agora, ele tem um sonho. A Bíblia diz, não sei se você prestou atenção quando lemos, né? No verso 11, diz assim, ele chegou a um certo lugar. Eu gosto dessa palavra. Em outra tradução, diz, ele chegou a um determinado lugar. Eu gosto disso. Porque às vezes Deus quer nos levar a um determinado lugar, seja um lugar existencial, seja um lugar da nossa existência, uma situação de vida, ou um lugar mesmo, lugar geográfico, para nós nos encontrarmos ali, muitas vezes, com o propósito que Ele tem para nós. Deus nos permite ir a alguns lugares, seja da nossa existência, ou seja, lugares geográficos, para nós nos encontrarmos ali com os propósitos dEle. É ali, muitas vezes, que Ele nos revela o que está no seu coração a nosso respeito, mas nós precisamos ser sensíveis. Então, a primeira pergunta, tem uma situação na sua vida, a primeira pergunta, talvez, que você pode fazer para si mesmo e para Deus é exatamente essa. Quais são as evidências de que Deus quer isso? A palavra-chave ali é evidências. Quais são as evidências? Mas não estou falando de evidências no sentido de circunstâncias, não. Estou falando de evidências de Deus. Deus tem me mostrado alguma coisa a respeito disso, de maneira que eu veja naquilo que Deus tem me mostrado a respeito daquilo, algo sobre isso. Jacó, ele, de tão cansado que estava, talvez de ter corrido tanto, não é? Ele pega uma pedra, imagine os irmãos, diz aí o texto sagrado, ele pega uma pedra, versículo 11, e coloca para ser seu travesseiro. Imagine que devia ser um cansaço enorme, para você botar uma pedra de travesseiro. E aí ele sonha. Ele sonha. E o sonho dele é da escada, versículo 12. Ele vê uma escada no sonho dele. Uma escada que liga a terra ao céu. Uma escada onde os anjos sobem e descem. Só essa escada já nos levaria a pensar muito sobre ela, né? Poderíamos dizer, como diz os teólogos, que essa é uma daquelas chamadas teofanias, não é? Ou sinais da presença de Cristo no Antigo Testamento. E é de fato, não é? É de fato. A escada que liga o homem a Deus. Que maravilha, né? É a própria religião, né?
palavra religião, ela vem exatamente disso, do latim religare, né? A ideia de ligar o homem com Deus, de uma escada que possa ligar os propósitos do céu aos propósitos da terra. Porque nós somos cidadãos que estamos aqui nessa terra, mas o nosso lugar de existência é o céu. Olha aqui para mim. Você foi feito para viver no céu. Amém? Isso é uma estrela. Feito para viver no céu. Essa passagem aqui de 80, 90, 100 anos que nós passamos por aqui, é nada diante da eternidade. Então, o tempo mais importante da sua vida não é o tempo que você passa aqui, mas que você passará a eternidade. Por isso a escada queria mostrar a Jacó, Jacó, você está achando que você é muito esperto? Aliás, o próprio nome significa isso, né? O usurpador. Ele nasce, os irmãos conhecem a história, agarrado ao calcanhar do irmão, como quem quisesse suplantar, passar na frente do irmão. E assim foi a vida dele, enganou o irmão, comprando a primogenitura dele com um prato de lentilhas. Jacó era um sujeito bom de cozinha, né? E o irmão, Esaú, é bom de caça. Esaú chega da caça, o Jacó estava fazendo ali um prato de lentilhas. E o outro estava com tanta fome. Ele disse, me dá um pouco dessa comida. Ele disse, não, podemos negociar. Era judeu mesmo, pai dos judeus, né? Israel. Eu te dou a lentilha e você me passa o seu direito de primogenitura. O outro estava com fome. Quando você está com fome, você vai ligar para o direito de primogenitura? Vendeu. Não podia. Enganou o irmão. Depois enganou o pai e o irmão de novo, porque ele recebeu a bênção do pai. Irmãos, as histórias da Bíblia são lindas. Quer ler novela? Lê novela da Bíblia, que coisa maravilhosa. Quase corta o coração quando o irmão sai para buscar a caça, para trazer para o pai, para fazer o guisado, para que o pai Isaac pudesse abençoá-lo, o irmão mais velho Esaú. Mas a mãe de Jacó faz lá uma comida que o pai queria, coloca um pelo nele, porque Jacó era assim, sem muito pelo, Esaú já tinha bastante pelo no corpo. Ele põe um pelo de um bicho para parecer Esaú, e chega aqui, papai. O pai cego já, doente já, ele diz, olha, a voz é de Jacó, mas a mão, o braço é de Esaú. E abençoa o irmão mais novo, que engana o pai, e sai fora. Quando o irmão mais velho chega com a caça, faz o guisado e traz para o pai diz, eu não posso te abençoar. Já abençoei seu irmão. E corta o coração quando Esaú pergunta ao pai assim, mas não há nenhuma bênção para mim, pai? Não há mais nenhuma. E o pai diz, não, eu já dei a bênção. Não tem como eu dar duas bênçãos. E ele sai, o enganador sai, levando vantagem em tudo. Ele achava que ele escrevia a história, mas Deus encontra ele. Deus encontra ele. Deus tinha um plano para a vida dele, não importando o seu passado. Deus mostra a ele que aquele lugar onde ele estava, por mais que ele quisesse fugir, mesmo fugindo, ele chegou a um determinado lugar. Olha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Há coisas que são determinadas por Deus e nada pode mudar, porque Ele já determinou. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, sobre a escolha que o próprio Deus fez por Jacó, como fruto da absoluta soberania dele em escrever a história da maneira que ele quer escrever a história. Jacó acorda e percebe que teve um encontro com Deus. É o próprio Deus que se revela a ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac. Ele diz, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu não esqueci a promessa que eu fiz com o seu avô Abraão, e a promessa
feita a Abraão em Gênesis 12 era exatamente isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que o Senhor repete no sonho para Jacó, esse mesmo sonho de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus tem um propósito para aquela família, não é um sujeito que quer agir errado, que quer andar pelos descaminhos da vida, que vai frustrar o plano de Deus. Por isso Deus se revela a ele, diz, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus da aliança que eu fiz com seus pais, eu vim em busca de você. Me faz lembrar a história daquele jovem que, prestando profissão de fé, né, para ser aceito para o batismo em determinada igreja, e alguém então do auditório perguntou, mas como foi que você encontrou Jesus? Ele disse, eu não encontrei Jesus. Ele disse, então você não pode ser batizado. Ele disse, não, foi Jesus que me encontrou, o perdido era eu. O perdido era eu. É o pastor que vai em busca da ovelha perdida. É a dona de casa que busca a dracma perdida dentro da sua casa. Olha aqui para mim, Jesus te encontrou hoje, nesse determinado lugar. E o encontro dele conosco é feito por essas pequenas evidências. Claro que no contexto do Antigo Testamento, os sonhos, as visões, elas eram até mesmo necessárias, porque eles não tinham a palavra de Deus escrita e revelada como nós temos hoje. Não tinham. Eram muitas vezes, até quando eles jogavam as sortes, né? No Antigo Testamento tinha Urim e Tumim, era uma maneira de Deus falar com eles através de um sorteio, digamos assim. Mas Deus ainda hoje, Ele nos fala de uma maneira extraordinária. Seja naquilo que nós chamamos de impressão, eu chamo assim, impressão. Você chama de revelação, revelamento, do jeito que você quiser. Para mim é impressão. E Deus, o Espírito Santo coloca no nosso coração uma impressão sobre alguma coisa. E aí a gente diz assim, o Espírito Santo me falou. Você fala, é doido, está ouvindo vozes. Não. Não é voz audível, mas uma impressão no coração, uma atmosfera de Deus agindo onde nós estamos, que nos leva a tomar decisões. E muitas vezes nós precisamos ser mais corajosos para responder e para obedecer a essas impressões que o Espírito Santo coloca em nossa vida, para nós vivermos o extraordinário de Deus. Irmãos, a Bíblia não é um livro cheio de história da carochinha para nós lermos aqui toda semana e irmos embora para casa como se isso não mudasse a nossa vida. Impressões de Deus no nosso coração. Talvez você está no ônibus, talvez você está na fila do banco, talvez você está no dia a dia, o Espírito Santo coloca no seu coração impressões a respeito de alguém, para você falar do amor de Jesus, para você puxar um papo, para você chegar realmente no âmago do que aquela pessoa precisa, você fica calado, você fala, não sou doido, isso não é de Deus, não, é de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que testificação é essa? Se não é algo da ordem do extraordinário de Deus falando conosco. Quais são as evidências que Deus quer isso? O que de extraordinário já aconteceu a respeito disso? No nome de Jesus. Não estou dizendo que a sua experiência ela é infalível. Eu disse que as 3 primeiras perguntas que eu fizer aqui, elas não respondem à vontade de Deus em si. Não pode ser a única maneira de você perceber a vontade de Deus. Mas a sua experiência com Deus, ela conta muito. E se você não tem experiência com Deus, vai ter. Vai buscar. Vai ter sonho de Deus, vai ter visão de Deus, vai ter experiência com Deus, vai ter impressão do Senhor no seu coração, porque senão você vai viver no ordinário, na letra, vai saber tudo, mas será o crente traça, já viu a traça? Ela come o livro todo, tem crente que sabe tudo, quantos centímetros tinha a barba de Arão, quantos côvados tinha a arca tinha tantos côvados, era desse tamanho, assim, assado, papapá. Mas se aparecer um demônio na frente dele, falar com um demônio, barba de Arão e côvado da arca, ele vai rir da sua cara, porque ele sabe mais que você. Aliás, eu acho que tanto crente deixar o Salmo 91 aberto na beirada da cama, o capeta já sabe ele de cor. E aliás, foi o Salmo 91 que ele usou para tentar Jesus no deserto, lembra?
Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, é porque ele já sabe, os crentes deixam tanto aberto o Salmo 91. Essa palavra, se não tiver no nosso coração, se não for vida na nossa vida, ela é papel e tinta, mais nada. Quais são as evidências que o Senhor tem dado no seu coração de que esse negócio que você quer fazer, esse namoro que você quer começar, esse casamento, ou o que for, quais as evidências que Deus tem dado disso de maneira extraordinária? O Senhor relembra Jacó as promessas e diz no verso 13 do capítulo 28, eu darei essa terra que você está sentado, deitado aos seus descendentes. Ele nem sabia onde ele estava, mas o Senhor sabia. Ele diz, eu vou dar a você, e deu. Olha a história do povo judeu. Tanto a história bíblica, quanto a história depois do amém do Apocalipse, até os dias de hoje. Olha a história daquele povo. Já conversei com várias pessoas sobre a Terra Santa. Nunca estive lá, quero ir lá um dia. Quando o dólar baixar, nós vamos alugar um avião para nós ir todo mundo. Tem avião de 500 lugares, não tem? Então pronto, então nós vamos. Amém, irmão? Nós já vamos colocar placa solar, um negócio caro desse, porque não pode alugar um avião. Não é não? Mas todo mundo que me fala, o pastor Renê já falou, outro dia estava lá no aniversário da irmã Cândida, né? Encontrei lá o pastor Flamarion quer levar o povo para Israel, né? Que ele estava me contando, e dizendo isso, que ele geralmente chega pelo Cairo, no Egito, e vai de ônibus depois para a Terra Santa. Aliás, que ele já foi lá para contar a verdade, não? Zanias já foi, então depois você vai contar para nós se é isso mesmo. Se quiser patrocinar a ida também lá do avião, estamos abertos. Mas quando passa, né? Quando passa assim, que sai do Egito e entra em Israel, é tudo deserto, mas é terra seca, terra árida. É um pitiquito de terra. Você olha no mapa para você ver, é um piquitito de terra. Você olha para o Brasil, vê o Rio Amazonas e fala que maravilha. Aquele trenzinho. Mas é totalmente diferente até a plantação, né? Como é que chama isso? Vegetação, muda. Muda. Israel é aquele país pequititinho que tem 70 anos, irmãos. O Estado de Israel tem 70 anos. Mas a história de Israel, ela remonta aqui, ó. Ela está aqui, o início. Jacó é o Israel. Lembra disso? Israel chama Israel por causa dessa história que nós estamos lendo na Bíblia. Não estamos falando de uma história de carochinha, nós estamos falando de história real, da geografia do mundo. Está lá Israel. Um milagre. Produz uva no deserto. Dessalina a água do Mar Morto para beber. E nós aqui com tanta água ficamos sem água. O povo está indo lá, o brasileiro está indo lá aprender como é que faz água potável. Nós que somos a caixa d'água do mundo. Está aqui a promessa, está aí no versículo 13. Está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Eu darei, diz o Senhor, darei aos seus descendentes essa terra. Verso 14, os seus descendentes serão como o pó da terra. Verso 15, depois Deus diz assim, eu trarei você de volta. Eu quero que você preste atenção nisso. Veja que Deus tem uma promessa para ele que ele não veria. Ele não veria. Esse povo de Deus abençoado, que tentaram dizimar, acabar com esse povo, está lá. Deus tem uma aliança com eles. Claro que Deus tem uma aliança com todo mundo por meio de Cristo, e alguns confundem essas duas alianças. A aliança de Deus com o povo de Israel é uma coisa. Não tem a ver com salvação, que salvação é em Jesus. Amém ou não? É só Jesus que salva. Amém? Mas não há dúvida de que Deus permanece fiel à aliança que ele fez com esse povo. E ponto. Não me pergunte por quê. Quando você chegar no céu, você pergunta. Então é melhor você fazer por onde ir para lá, para você perguntar. Senão nem lá você vai poder perguntar. E agora o Senhor diz a ele no verso 15. Eu trarei de volta você para essa terra.
Quais as respostas que nós precisamos dar? As evidências que Deus nos dá. Primeiro, esteja com o seu Wi-Fi espiritual ligado. Amém? Amém ou não? O Wi-Fi do celular você pode tirar. Coloque aí no modo avião. Amém? Adolescentes aí, pegaram aí. Mas o Wi-Fi... Peraí, deixa eu respirar. O Wi-Fi... Falei bonito agora, né? Espiritual não põe no modo avião, não. Deixa ele ligado. Nós precisamos estar ligados. Eu gosto daquela história, já falei aqui, daquela mulher cirofenícia que chega por Jesus, de trás de Jesus, né? Está no meio da multidão, ela chega e toca na roupa de Jesus. E a Bíblia diz, imediatamente era curada. Quem que ensinou aquela mulher? Que escola bíblica ela foi? Que seminário ela aprendeu? Que se tocar na roupa de Jesus vai ser curado. Ninguém ensinou isso. Mas o Wi-Fi espiritual estava ligado. E ela recebeu aquela mensagem. E o Espírito Santo colocou no coração dela, falou assim, pega uma roupa dele, boba, mas pega com fé. Ela falou, não tem nada a perder, vá. E Jesus parou, opa, parou. Quem me tocou? Um discípulo mais zoeiro tinha lá e falou, senhor, o senhor está zoando. Quem te tocou tem uma multidão, diz, alguém me tocou diferente. Alguém não me tocou, não como todo mundo toca, mas diferente. E de mim saiu o poder. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quais são as evidências de Deus de que isso que você está pensando, essa vontade específica dele, ele já te mostrou isso? Precisa mostrar. Não só a vontade do seu coração, não é a vontade do seu coração. A menina que chegou para mim, 15 anos, pastor, acho que eu estou apaixonado. Por que você está apaixonada, menino? Porque quando eu vejo aquele menino, eu sinto uma dor aqui na barriga. Não é disso que eu estou falando. Porque eu também sinto dor na barriga quando eu estou devendo alguém, vejo a pessoa e não tem dinheiro para pagar. Não é esse tipo de experiência, vamos chamar assim de corporal, sinestésica, né? Não é isso. Mas é aquela certeza que o Espírito Santo bota no nosso coração e fala assim, Deus está nisso. Se não tiver isso, não dê o passo. Busque em oração. Alguém que às vezes não sabe nada do que você está passando, nada. E chega e fala uma palavra com você. Talvez um irmão da igreja, por isso que é importante ter comunhão. Fica com o Wi-Fi espiritual ligado, porque é isso que faz a nossa religião ser extraordinária. A situação de que Deus pode falar diretamente ao nosso coração, de nós, cada um de nós, sermos sacerdotes de nós mesmos. Jacó responde. E ele então pensa que precisa fazer ajustes. A primeira pergunta, quais? As evidências de Deus. Amém? Pegou? Palavra-chave, evidências. A segunda pergunta que você pode fazer para descobrir a vontade de Deus a respeito de algo na sua vida é: quais os ajustes que eu tenho que fazer para me adequar a essa vontade de Deus? A vontade de Deus não será feita na nossa vida sem os ajustes necessários. Você não pode ficar onde está e ir com Cristo e com Jesus e com Deus ao mesmo tempo. Jesus sempre que chamou alguém, ele disse: vem, me segue, sai desse lugar que você está e vamos seguir. Não dá para você ficar onde você está e seguir Jesus. Está entendendo? Jesus é assim, vem e segue-me. E o que de extraordinário tinha naquela fala? Que as pessoas deixavam tudo e o seguiam. Entendiam que aquele chamado era um chamado inadiável, irrecusável. E iam. Mas era preciso fazer ajustes. É preciso fazer ajustes para experimentarmos a vontade de Deus. E ele faz ajuste. E um dos ajustes dele é adequar a sua vontade, ou seja, a vontade dele, Jacó, à vontade de Deus. Adequar a vontade dele. Qual era a vontade dele? Está aí no versículo 21, por isso que eu pedi para você não fechar sua Bíblia. Olha aí rapidinho comigo, 28, 21. Né? Ele faz agora um propósito com Deus. Ele faz um propósito com o Senhor. E no verso 21 do capítulo 28, ele diz exatamente assim, né? Aliás, 20 e 21, né? Se o Senhor for comigo. Então ele pede a presença de Deus. Importante isso aqui, viu? Sem a presença de Deus não tem vontade de Deus.
E Jesus é claro em dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ele. Jesus não está em todo lugar, não. A onipresença de Deus não quer dizer que Deus está em todo lugar, não. Quer dizer que Ele está onde o seu nome é invocado. A onisciência dele faz Ele saber o que acontece em todos os lugares. Mas diferente de nós, para Ele saber o que acontece, Ele não precisa estar presente. A onipresença de Deus e a presença de Deus é garantida apenas com aqueles que o seguem, que o servem, que estão querendo adequar a vontade sua própria à vontade de Deus. Então, ele faz um propósito com Deus, ele diz assim, o Senhor tem que ir comigo. O Senhor tem que ir comigo. E é assim. Ele está fugindo, lembra do irmão? O irmão está vindo atrás dele para matar ele. Ele é esperto, ele fala, eu tenho que chamar alguém para o meu lado que seja maior do que o meu inimigo. Igual na escola, quando você caçava a briga, lembra? Aí o grandão falava, eu te pego lá fora. E eu arrumei uma vez uma confusão na escola. Grandão, queria me pegar. Chamei o maior, meu irmão mais velho. Ele foi lá. Na hora que eu saía assim, eu ficava de olho. Via o grandão, via meu irmão. Eu corria, ficava perto do meu irmão. O grandão passava só olhando. É assim. Jacó falou, o senhor tem que ir comigo. O senhor é o grandão. Eu preciso do senhor comigo. Primeira coisa, experimentar a vontade de Deus. Você precisa ter Deus do seu lado. Jacó faz isso. Se o senhor for comigo, né? Se o senhor for comigo, e mais, se guardar nessa jornada, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira, olha o início do verso 21, que eu volte em paz para a casa do meu pai. Olha o que ele faz. Deus havia dito para ele, eu vou te trazer de volta para a casa do seu pai. Qual que é a oração que ele faz? Eu quero voltar para a casa do meu pai. Veja como é que ele adequa a vontade dele, à vontade que Deus revelou a ele. Ele não diz assim, eu quero ir para outro canto. Não. Ele adequou. Não sei o que ele pensava, talvez ele pensava, nunca mais eu volto aqui, porque meu irmão vai me matar, porque meus parentes... Não. Deus disse a ele, você vai voltar? Ele diz, ok, eu vou voltar. Não vai ser fácil para mim fazer esse caminho de volta. O caminho de volta é sempre o caminho mais difícil. Imagina a história do pródigo que Jesus contou, que voltou para a casa do pai. Aquele caminho de volta foi difícil demais. Eu não sei se você já teve que fazer algum caminho de volta. Não é fácil. Seja de volta a um relacionamento quebrado, aí você tem que fazer. Quando a gente briga com a mulher, que luta. Ou é só eu que tenho esse problema aqui? Se for, depois vocês me dão um conselho. Não é assim? Você briga com a mulher. Na verdade, é as mulheres que brigam mais com a gente, não é? Fala sério, irmão, ajuda aí. A hora que deita, viram na pontinha do carro, os jovens fingem que não estão escutando isso, porque isso é só lá em casa, tá? A mulher na ponta de lá, fica aquela avenida Minas Gerais no meio, né? A Bíblia fala que não pode ser assim não, hein? Não pode, que a oração não é atendida. Está lá na Bíblia, pode não. Assim, o caminho de volta é difícil, não é? Gente, pedir perdão não é fácil, não. Não é fácil. Não é, não. Quem falar que não é. Por isso que é melhor você não errar, que aí você não precisa pedir perdão. Hashtag fica a dica aí, maridos. Amém? E outra, nós maridos já podemos pedir, viu, Leandro, perdão já antecipado. A gente nem sabe, mas elas vão saber, com certeza. Você vai perguntar, por que eu pedi perdão? Ela vai ter na pana, falar, é por isso. Amém ou não, irmãos? Não é isso, irmãos? Não? O caminho de volta não é fácil. Mas ele fala, Senhor, eu vou fazer o caminho de volta, eu vou voltar. Se o Senhor for comigo, se o Senhor está comigo, eu vou. Irmãos, qualquer lugar com a presença, o poder e o propósito do Senhor é o melhor lugar do mundo. Em nome de Jesus. Que ajustes? Ele faz ajustes. Ele diz, ok, adequo minha vontade à sua vontade. Ele faz outros ajustes, ele coloca como prioridade as prioridades de Deus. Deus não tinha falado nada com ele de dinheiro, de nada. Lembra que ele é o pai dos judeus, hein? Pão judeu,
Abrir mão de dinheiro não deve ser fácil. Desculpa os irmãos judeus. Mas olha o que ele diz. Olha, eu faço um voto com o Senhor agora. Eu faço um voto. Se isso acontecer comigo, eu faço um voto com o Senhor agora. Ele diz, verso 22, a pedra que eu ponho como coluna será a casa de Deus. É Betel. Betel está lá ainda, 17 quilômetros de Jerusalém. Seu irmão Gesonias foi lá. Está lá Betel, a cidade que ele fundou com essa pedra. Bet-El, casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Ele diz, esse lugar é a casa de Deus, não tem como eu fugir de Deus. E ele faz um outro compromisso. Ele diz, além desse lugar ser a casa de Deus, ele diz, de tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo. Oh, ninguém tinha falado nada disso com ele. Mas talvez ele olhou para si e falou assim, espera aí, o que é mais difícil para eu fazer? O que é mais difícil para eu fazer? É o bolso. Por que você obedece à lei de trânsito? Porque você é um sujeito certinho. Botaram um bendito de um radar de 40 ali perto da faculdade do shopping ali, rapaz. Está duro aquilo ali. Vamos conversar com o prefeito, que ali eu costumei passar mais rápido. Estou tendo que segurar o pezinho ali. Já viram ali? Cuidado, irmão. Mas não é porque eu sou um cara legal, é porque eu sei que é 100 e tal, 800 e tanto. Jacó falou assim, eu vou dar aquilo que me custa algo. Irmãos, conhecer a vontade de Deus sem fazer compromisso com Deus não existe. Nós precisamos ter compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele se compromete com o Senhor. Então a primeira pergunta é, quais as evidências que é de Deus? Amém? A segunda, quais os ajustes eu preciso fazer? Ele precisava fazer ajuste na vida dele. Ele fez. A terceira pergunta, quais são as circunstâncias à minha volta? Agora nós estamos falando de circunstância. O que está acontecendo à minha volta? Se você olhar comigo aí rapidamente, no capítulo 29 agora, é o texto que nós não lemos, logo depois que ele tem esse encontro com Deus, ele vai andando para a terra de Arã, ele ia voltar para a terra dos parentes da sua mãe, e queria encontrar Labão, seu tio, que era irmão da sua mãe. Ele está indo para Arã. De repente ele para perto de um poço, e ali então ele começa a conversar com os pastores que estão ali, e chega. Eu acho interessante isso no versículo de número 9, 10 e 11, né? Para os apaixonados aí, ó, lê a história de Jacó e Raquel, né? Ele está ali, de repente chega a Raquel, era pastora, com as ovelhas do seu pai. E ele já olha para ela, e ele é atrevido, a Bíblia diz que ele já vai dando um beijo nela. Não era beber o rapaz, não. Ele já chegou sapecando um beijo nela. Está aí na sua Bíblia. Mas nem tudo na Bíblia a gente precisa seguir assim à risca, não, tá, irmão? Conversa primeiro, não é isso? Era a prima dele, na verdade, né? E ele fica muito feliz. E a Bíblia diz que ele amou tanto Raquel, que ele serviu a ela, na verdade, por 14 anos, você conhece a história. E a Bíblia diz que isso pareceu para ele como se fossem dias, pelo tanto que ele a amava. Veja como Deus, ele providencia. Quais são as circunstâncias? A providência de Deus sobre alguma coisa? No caso dele, sim. E no versículo 9, algumas Bíblias dizem assim, de repente aparece Raquel. Eu amo essa expressão de repente na Bíblia. Ele não estava atrás de namorada, ele não estava atrás de nada, mas o Senhor disse assim, olha, para facilitar a sua caminhada, toma aqui. Não sei se facilitou não, porque ele trabalhou igual um cavalo, mas tudo bem. Trabalhou e ficou feliz. Deus supriu as necessidades dele, como ele quer suprir a sua. Pastor, já estou passando da hora de arrumar um rapaz do Senhor, né? Que a música das moças diz aquela, rapaz do Senhor, é o que nós queremos, né? Olha aqui para mim, está passando da hora não, amiga. Nome de Jesus, né? Deus tem um momento determinado. Não tem isso, passar da hora. Deus não erra a hora.
de repente. Depois Deus também provê para ele moradia, sustento. Capítulo 29, 13 e 14, o tio chama ele, vai morar comigo, depois o tio dá trabalho para ele. Depois ele faz um negócio com o tio, né? Fala, tio, olha, Deus está me abençoando, vamos fazer um negócio, toda ovelhinha que sair pintada com manchas, ela vai ser minha. As branquinhas são suas. E Deus abençoa e sai mais ovelhinha malhada do que branquinha. Veja como é que Deus vai prosperando a vida dele financeiramente. Isso também é propósito de Deus, é vontade de Deus. Não é essa prosperidade automática que tem aí, mas sim, o reino de Deus implantado em nós traz prosperidade em todos os sentidos. Amém ou não, irmãos? Todos os sentidos. Inclusive financeiramente, por que não? Mas não é isso que ele buscava a vontade de Deus. E como diz a palavra, ele faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, quais as circunstâncias à sua volta? Chega a namorada, chega emprego, chega a casa, só bênção, né? As portas vão se abrindo. Mas olha aqui para mim, as circunstâncias mudam. E as portas vão fechando também. A gente precisa perceber isso. Se você olhar comigo, já estou terminando, tá? Capítulo 31, verso 1. A Bíblia diz que os cunhados começaram a falar mal dele pelas costas. Mas isso é só naquela época. Hoje o cunhado não fala mal dos outros mais não. Né? A gente viaja para a praia, a família toda já viajou para a praia. Fica lá aquela beleza, uma semana. Um chega e escolhe o melhor quarto, tem suíte. Mas isso era só nessa época. Hoje em dia não acontece mais não. Depois, se você olhar o 31, 2, é o sogro agora que já está falando mal dele. Fala, esse cara aqui já está, né? O sogro que recebeu com tanta alegria já não está olhando para ele do mesmo jeito. Não sei se já teve que ficar na casa de parentes, assim, uma semana, uns 15 dias. Quando você chega a uma festa, o povo está tudo feliz. O dia que você vai embora, eles fazem um culto de gratidão, né? As circunstâncias mudam, os cunhados já não estavam querendo, o sogro já não estava querendo. E ele percebeu isso. Nós precisamos perceber, irmãos, as circunstâncias da nossa vida. Não adianta insistir em coisas que não estão dando certo. Tem gente que insiste em coisas que não estão dando certo. Ah, pastor, eu sou casado há 30 anos com esse homem e ele não gosta de ir no cinema comigo. Oi, irmã. Netflix aí, irmã, R$30 por mês, irmã. Deixa esse bendito desse homem. Entendeu? Tem coisa que não adianta, irmão, circunstância. Tem coisa que não adianta você bater em ponto de faca. Não é isso? Como diz os meninos lá em casa, desencana, irmão. Em nome de Jesus. Circunstância, ele vai vendo o negócio aqui não está muito bem. Né? Esteja atento às circunstâncias. Vamos relembrar rapidinho? Primeiro, evidência de Deus. Tem evidência? Segundo, ajustes. Terceiro, circunstâncias. Essas três são falíveis. Tá bom? Porque elas dizem respeito a uma interpretação sua. Mas tem uma que é infalível. E é essa que eu quero que você se prenda principalmente a ela. Porque ela vai confirmar ou não todas as outras. Gênesis 31, 3. Aí eu quero que todo mundo abra, que eu já estou encerrando essa palavra. Em Gênesis 31, 3, a Bíblia diz assim: Jacó reparou que o rosto de Labão não lhe era mais favorável como anteriormente. E diz o verso 3, o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, para a sua parentela, eu estarei com você. Aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante. Então, todas essas três sinais que você pode ter, eles são falíveis, são interpretativos. Mas esse aqui não. Você tem um propósito na sua vida, peça a Deus para confirmar na sua palavra. Eu estou aqui nesse púlpito hoje, pastoreando essa igreja, eu estou pastor dessa igreja, porque essa palavra me trouxe para cá. Elisandra já contou para vocês a história. É assim que a nossa vida precisa ser guiada, dirigida, para termos certeza de onde nós estamos pisando. De que é da palavra de Deus. Então, a terceira pergunta é isso. Qual é a palavra de Deus a esse respeito? É da palavra de Deus? Deus te confirmou na palavra? Se não, não dê o passo. Não dê. Não dê.
O sonho pode ser falível, a sua impressão a respeito das circunstâncias pode ser falível, pode não ser determinante, mas a palavra de Deus é infalível. E Deus diz, pode voltar, agora você vai, agora você volta. E ele pega a sua família e o restante da história nós sabemos, encontra com o irmão, ele acha que o irmão ia dar uma surra nele, que o irmão vinha com 400 homens, e ele só tinha ovelha pintada, e menino, e mulher, enfim. Só mulher tinha umas 4, né? E uma meninada danada. E as ovelhinhas malhadas. E o irmão vinha com 400 homens de guerra. Ele falou, lascou. Mas quem tinha mandado ele ir? O Senhor mandou ele ir. E ele foi. Com medo, mas foi. A palavra de Deus é infalível. No verso 42, desse mesmo Gênesis 31, ele diz assim para o sogro, quando ele está despedindo do sogro, ele diz assim, Deus viu o meu sofrimento, e ontem à noite Deus resolveu a questão para mim. Deus mandou eu sair, em nome de Jesus. Conta-se a história, eu quero encerrar com essa historiazinha, de um sujeito que atravessou uma corda, diz que foi na catarata do Niágara, né, lá na divisa do estado, mas pode ser a catarata do Iguaçu, pode ser até no Rio Doce. Esticou uma corda de ponta a ponta. E passou naquela corda para lá, passou naquela corda para cá, e todo mundo aplaudiu, porque ele andou na corda bamba, né? Aí chegou do lado de cá, ele perguntou para uma senhora que estava feliz, aplaudindo, perguntou assim, vem cá, a senhora acredita que eu posso fazer isso de novo? Eu posso atravessar nessa corda bamba para lá e atravessar para cá de novo? Ela falou, claro, com certeza. Mas a senhora acredita que eu posso fazer isso com esse carrinho de mão que está aqui? Eu posso para lá com o carrinho de mão, atravessar para cá? Ela disse, claro, perfeitamente, você já mostrou. Você é um cara bom de serviço. Mas deixa eu fazer outra pergunta para a senhora. Será que se eu colocar uma pessoa nesse carrinho de mão, a senhora acredita que eu tenho capacidade de atravessar com ela para lá e depois atravessar com ela para cá de novo, na catarata? Tem, você é 10. Então, me ajuda meu número aqui. Entra no carrinho de mão ali que a senhora vai me ajudar. Ela falou, não, você está doido de jeito nenhum. É nada. Essa é a grande diferença entre nós acreditarmos que Deus pode fazer alguma coisa e nós crermos de verdade que Ele é capaz de nos fazer atravessar pela vontade dEle qualquer coisa, na corda mais bamba possível. Mas para nós experimentarmos isso de verdade, nós temos que entrar no carrinho. Não é só ficar observando o que Deus faz na vida dos outros, o que Deus fez na história, o que Deus fez, ó Jacó, Isaac, ó glória a Deus. Não. Esse é o nosso tempo determinado, lugar determinado, é aqui e agora, somos nós. Jacó, Abraão, Paulo, não sei quem, já cumpriu a tarefa deles. Hoje nós somos os atores da história de Deus e das grandiosas coisas que Deus está fazendo no mundo. Nós somos os atores. Experimentaremos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus só se entrarmos no carrinho de mão e deixar Ele atravessar com a gente dentro. Essa é a vontade de Deus. É confiar, como Jacó disse, o Senhor ouviu a minha oração, viu meu sofrimento e resolveu a questão. Eu estou na mão dEle. Pode me levar para onde quiser. E ele foi, encontrou o irmão. Ele esperava tomar. E tanto é que ele coloca a família toda para trás e ele vai na frente, ele fica na frente de todo mundo. Quando o irmão vem com 400 homens, ele esperava tomar flechada, espadada. Talvez o irmão xingasse ele tudo quanto é nome, porque ele realmente foi um sem vergonha. Mas o irmão não fala nada. Esaú não fala nada. Esaú só corre, o abraça e beija. E beija. Ah, Deus pode mudar a história de qualquer um de nós. E Ele muda. Mas nós precisamos adequar a nossa vontade à vontade dEle. Deus tem uma vontade para você. Olha, Deus tem interesse na sua vida. Jovens, adolescentes, Deus tem um interesse grande na sua vida afetiva.
porque a pessoa com quem você vai se casar, vai se envolver afetivamente, isso determina muito a respeito da sua vida. Deus tem um interesse grande, mas muito grande nisso. Mas Ele tem regras, tem perguntas que você pode fazer para descobrir qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos agora? Ora agora. Fala, Senhor, traz luz sobre o meu coração, traz luz sobre a minha mente. Estou intencionando nesse ano 2022 fazer tantas coisas, mas eu não quero fazer nada que não seja da Tua vontade. Senhor, me mostra evidências do Seu agir, evidência extraordinária, Pai. Senhor, em nome de Jesus, me mostra quais ajustes eu preciso fazer. O que eu posso te dar? O que eu te darei? O que é algo que possa me custar? Eu quero fazer um voto com o Senhor agora. Eu quero fazer voto, eu quero experimentar a sua vontade, mas eu quero fazer voto com o Senhor. Eu quero ter compromisso contigo, porque eu sei que o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o Senhor. Qual é o voto que você quer fazer com Deus hoje à noite? Faça em nome de Jesus. Algo que lhe custe, como Jacó. Algo que lhe custe. Que ajuste, Senhor, tem que fazer em nome de Jesus. Senhor, como estão as circunstâncias à minha volta? Como as pessoas estão vendo? Que porta o Senhor está abrindo? Que porta o Senhor está fechando? Como estão as circunstâncias? Deixa eu ver como está o ambiente à minha volta. E por último, Senhor, me mostra na sua palavra. Eu quero ter uma experiência contigo na tua palavra. No nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de todos vocês, mas especialmente por aqueles que entendem que Deus, através dessa palavra, está falando especialmente com você. Se você quer responder essa palavra, eu quero orar especificamente por você agora. Qualquer pessoa, membro da igreja, visitante, qualquer pessoa. Se você entende que essa palavra é para você, e você precisa tomar uma atitude a respeito de qualquer coisa da sua vida, eu queria que você ficasse em pé onde você está, que eu quero orar por você especialmente, apresentar a sua vida ao Senhor agora, no nome de Jesus. Seja qual for o propósito que você esteja fazendo, o voto, o compromisso, o desejo do seu coração de fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Você quer fazer esse propósito? Glória, vários irmãos estão fazendo isso. Os que estão sentados não quer dizer que não estão fazendo compromisso, não, né? Mas que entendem, mas esses de alguma maneira estão dizendo: Senhor, alguma situação na minha vida eu estou vivenciando, estou entendendo que o Senhor está respondendo agora. É só isso, esse apelo é só isso, né? Quem está sentado não se constrange de maneira nenhuma. Ó Senhor, Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é sempre assim. Pai, como nós aprendemos na Tua palavra, com esses heróis do passado, como aprendemos ainda hoje. Dá que possamos, Pai querido, seguir esses passos que Jacó seguiu, mesmo sem saber, mas nós pela Sua palavra sabemos que o Senhor age dessa maneira, que o Senhor tem aliança com aqueles que se aliançam contigo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora. Faz-nos entender cada dia qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, estarmos 1 milímetro longe da Tua vontade, mas faz-nos entender qual é, para termos a certeza, Senhor, de que estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, pensando aquilo que o Senhor quer que pensemos. E Pai, em nome de Jesus, dá graça sobre a nossa vida, nos ajude e vá conosco. Nós fazemos a oração que Jacó fez agora: Senhor, se o Senhor for conosco, se o Senhor nos sustentar, roupa, comida, como o Senhor tem nos sustentado, é só isso que nós pedimos. O Senhor deu muito mais a ele, mas foi da Sua mão graciosa. O que o Senhor quiser nos dar, Pai, estamos prontos para receber. Mas, Senhor, a única coisa que queremos é estar no centro da Tua vontade. E fazemos esta hora agora compromissos contigo, de fidelidade, compromissos que nos custem. Fazemos votos ao Senhor, certos de que o Senhor mesmo é quem nos abençoa. No nome de Jesus, graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Queiram assentar aqueles que ficaram de pé.